Aqui a gente vai falar dos primeiros momentos da formação do embrião, partindo da fecundação até a sua implantação no útero, no endométrio. Esse percurso percorrido pelo embrião, ele vai levar um tempo exato de 7 dias, na qual ele vai passar por modificações ao longo da tuba uterina que a gente chama de clivagem, alterações assim que ele entra no útero que a gente chama de blastulação, e logo que ele se implanta também no endométrio, ele vai passar por outras modificações celulares. Estando então essa primeira semana do desenvolvimento embrionário, contido na etapa que a gente chama de etapa pré-embrionária. Nesse vídeo aqui eu faço uma abordagem geral das 3 etapas da formação do indivíduo, que são divididos em 3 grandes momentos: a etapa pré-embrionária, a embrionária e a etapa fetal, encerrando o processo no momento do parto. Nos animais, o início de uma nova vida começa com a fecundação, que é a junção do espermatozoide com o óvulo. Que o óvulo ele sai do ovário no momento da ovulação, já o espermatozoide ele vem pelo útero para se encontrar com o óvulo aqui na região da ampola uterina. No momento da ovulação, quando o ovário espelha o óvulo na ampola da tuba uterina, ele emite em conjunto com o óvulo 2 estruturas, que é a corona radiata e a zona pelúcida. A corona radiata são pequenas células do ovário que envolvem o óvulo. São elas que emitem os sinais químicos para atrair os espermatozoides na posição correta do óvulo. Já internamente a corona radiata, nós temos a zona pelúcida, que é uma camada de proteínas responsáveis pela manutenção do óvulo enquanto ele está no ovário, mantendo ativo por 24 horas. Então aqui nós temos o óvulo, externamente as células pequenas da corona radiata e entre os dois uma pequena camada aqui de zona pelúcida. A fecundação ocorre quando há uma conexão física do espermatozoide com o óvulo. As membranas plasmáticas dessas células se fusionam e o espermatozoide lança no interior do óvulo apenas o seu núcleo, que vai se juntar com o núcleo do óvulo, formando então um novo embrião. Só que vejam bem, o óvulo está separado do ambiente externo pela corona radiata e a zona pelúcida. Então elas funcionam como uma barreira para o espermatozoide. E os espermatozoides só conseguem fazer um buraco nessa parede a partir da liberação de enzimas que eles possuem na ponta do acrossomo. Então vai chegando um monte de espermatozoide que vão perfurando então essas duas barreiras, até que chegam e se conectem fisicamente com o óvulo. Então dessa forma a gente derruba aquele mito do espermatozoide que fecundou com o óvulo ter sido mais rápido. Na realidade, os espermatozoides mais rápidos eles vão ficar no caminho da corona radiata e zona pelúcida. Dessa forma, então, nós somos os mais sortudos, porque ao chegarmos no óvulo, havia um caminho inteiramente aberto para ele. E outras 2 coisas importantes. O espermatozoide só injeta no óvulo apenas o seu núcleo. Toda a sua cauda, organelas celulares, vão ficar na parte de fora, não vão entrar no óvulo. E isso é muito importante do ponto de vista mitocondrial. É que de todas as organelas celulares, a mitocôndria é a única que possui seu próprio DNA. Então, a herança genética vinculada aos genes da mitocôndria são sempre de origem materna, porque as mitocôndrias do espermatozoide vão ficar para o lado de fora. E outra coisa, quando ocorre essa conexão do espermatozoide com o óvulo, ocorre a segunda divisão celular do gameta feminino, do ovócito 2. Então, o ovócito 2 passa pela segunda divisão meiótica, elimina o segundo corpúsculo polar, e aí a gente vai ter, por fim, a formação de um novo indivíduo numa única célula, que é o zigoto. E para fechar essa parte de fecundação, eu trouxe uma pergunta bem legal para vocês. Por que outros espermatozoides não conseguem fecundar o óvulo, já que o caminho está aberto a partir da chegada do primeiro espermatozoide? Acontece o seguinte, é que quando o espermatozoide se conecta com o óvulo pela primeira vez, ocorre uma despolarização na membrana plasmática do óvulo, no qual vão ser lançados íons na região da zona pelúcida, formando então uma barreira à entrada de novos espermatozoides. Dessa forma, então, a zona pelúcida não vai deixar ninguém passar. A única situação na qual é possível haver mais de uma fecundação é quando a mulher lança mais de um óvulo na tuba uterina. E nesse caso a gente vai ter a formação dos gêmeos dizigóticos ou então fraternos, que são aqueles gêmeos que não têm nada a ver um com o outro, podendo até mesmo ser do sexo oposto. A única semelhança nesse caso é que eles nasceram no mesmo dia, comemorando aniversário junto. E após a ocorrência da fecundação aqui na ampola da tuba uterina, o zigoto ele vai percorrer toda a tuba até chegar no útero. Acontece que quando ele percorre esse caminho, ele passa por diversas divisões celulares do tipo mitose, e essa etapa é conhecida como clivagem ou segmentação do zigoto. Então no zigoto a gente tem uma única célula, depois ficam 2, 4, 8, 16, até 32 células, sendo que a cada divisão elas diminuem de tamanho. E essas células vão ficar todas unidas, retidas dentro da zona pelúcida. No final dessa etapa, o zigoto ele vai mudar de nome para mórula, porque essa estrutura é semelhante a uma mora, e as células contidas aqui dentro se chamam blastômeros. Uma coisa que raramente acontece, mas pode acontecer, é a separação de algumas dessas células no momento da clivagem. E quando isso ocorre, a gente vai ter a formação de 2 embriões
que são gêmeos idênticos, também conhecidos como gêmeos monozigóticos. Aí, como eles vêm do mesmo zigoto, ou seja, possuem o mesmo material genético, eles vão ser praticamente idênticos em tudo, até na roupa que eles vestem. Aí uma coisa interessante é que a biometria, tanto da digital quanto da íris, ela varia entre esses dois indivíduos, então é possível separá-los. E eles não vão ser completamente semelhantes da genética por conta da epigenética, que são ativações e silenciamento de genes que pode ocorrer de maneira diferente de um para o outro. Então vocês podem ver que o embrião ele vai passando por modificações praticamente a todo instante. E a mólula, ao chegar no útero, ela também vai passar por uma modificação na qual ela vai começar a receber um líquido do útero que vai invadir seu interior, aumentando o volume da mólula. E dessa forma, começa a se formar um espaço interno, sendo que aqui a gente vai ter a primeira diferenciação celular do embrião. Uma parte das células da mólula vão ficar na borda do embrião, que aqui a gente vai chamar de blastocisto. E a parte restante das células vão ficar acumuladas no seu interior, num polo que a gente chama de polo embrionário. E essa etapa de modificação da mólula a gente chama de blastulação da mólula, na qual ela vai formar o blastocisto. E o blastocisto então vai ter dois conjuntos de células, o trofoblasto, que é o conjunto que fica na borda do embrião, e já o embrioblasto são as células que vão ficar na parte interna. E na cavidade interna, que vai ser formada aqui, ela recebe o nome de blastocele. E é somente após a conversão da mólula em blastocisto é que o embrião vai se implantar no endométrio. E esse implante vai ter início no 7º dia após a fecundação. E toda essa entrada vai ser concluída em 3 dias. E assim que o blastocisto começa a entrar no endométrio, ele vai passar por uma outra modificação, tendo também uma nova diferenciação celular. Na sua borda, as células do trofoblasto que vão entrar em contato físico com o endométrio, elas vão passar a se modificar num outro tipo celular denominado sincício-trofoblasto. Esse sincício-trofoblasto é uma estrutura do embrião que vai formar futuramente a placenta. Já as células que vão permanecer aqui na borda vão receber o nome de citotrofoblasto. São elas que revestem o blastocisto. E na parte interna, essas células do embrioblasto também vão passar por modificação. Elas vão se dividir em dois tipos celulares, epiblasto e hipoblasto. O hipoblasto são essas células que ficam na base em contato direto com a blastocele. Essas células aqui elas são mais achatadas. Enquanto aquelas que ficam acima, elas são células um pouco mais altas, denominadas epiblasto. Futuramente, esse epiblasto vão ser as células mais importantes do embrião. São elas que vão formar os 3 tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, formando também a notocorda e outras estruturas embrionárias. Já o hipoblasto ele vai ser responsável por revestir internamente a blastocele, na qual ela vai mudar de nome para saco vitelínico. E para encerrarmos esse início de implantação do blastocisto no útero, assim que o sincício-trofoblasto começa a ser formado, ele já começa a secretar o hormônio gonadotropina coriônica, que é aquele hormônio produzido pela placenta, responsável pelo teste positivo para a gravidez e também fundamental na ativação do cromossomo Y, no caso do embrião ser do sexo masculino. Então, dessa forma, a gente encerra a primeira semana de desenvolvimento do embrião no interior do útero da mulher. E aqui um resuminho dos principais eventos da primeira semana de desenvolvimento do embrião. Então, a gente vai ter fecundação do espermatozoide com óvulo formando o zigoto. Isso vai ocorrer na ampola da tuba uterina. A partir disso, o zigoto ele vai percorrer a tuba uterina até chegar no útero, onde ele vai passar por várias mitoses até formar a mólula. Aí a mólula, chegando no útero, ele vai receber um fluido do próprio útero, no qual vai ser responsável pelo aumento do seu volume e divisão de suas células em 2 grupos, trofoblasto e embrioblasto. E assim que o blastocisto começa a invadir o útero, tanto o trofoblasto como o embrioblasto vão passar por diferenciações celulares, na qual o trofoblasto vai formar o sincício-trofoblasto, que vai dar origem à futura placenta, e o citotrofoblasto, enquanto que o embrioblasto vai ser dividido em epiblasto e hipoblasto. Desses daqui, o epiblasto que vai dar sequência na formação dos 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. É isso aí.